Sabadão com sexta rodada do Campeonato Brasileiro, El Clássico valendo o título e jogos decisivos na Premier League. As melhores dicas para esses jogos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de sábado, como já de costume, maior, né, Matheus Montenegro? Ali um pouco mais, com mais jogos, né, pra gente analisar. Então, sem mais delongas, olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Diferentemente da sexta-feira, né, que é pouquinho o jogo. Sábado... É como se eu fosse o sábado e você a sexta. Eu tô mais pra... Segunda? Quinta. Segunda, aquele show chato. É isso, meus queridos. Que sabadão maravilhoso, hein? Campeonato Brasileiro, grandes jogos, clássico também no Campeonato Brasileiro. Temos um Botafogo e Fluminense aí pra analisar. Duelo Gaúcho, que também não chega a ser clássico, mas temos El Clássico valendo título. Que coisa competição? Linda. Pela Copa do Rei. Ah, sim. Vamos que vamos. Vamos começar agora. Vamos começar por onde, produção? Inglaterra, né? Vamos começar o jogo que vai abrir o dia das apostas, né? Que é Chelsea-Everton. Jogo sábado, 8h30, lá no Stamford Bridge. 34ª rodada, já reta final aí do campeonato inglês. O Chelsea querendo voltar à Liga dos Campeões, né? O objetivo do Chelsea. E o Everton já tá praticamente de férias. Cara, já faz... Não jogou esse ano e não jogou ano passado também o Chelsea, né, isso. velho? Pô, é mesmo. Tá precisando voltar aí urgentemente. E é aquela coisa, a gente sempre precisa colocar em questão o contexto dessas ligas, né? Porque elas já estão em reta final. Então, por exemplo, a gente tem um caso claro aqui de um time que briga por algo contra um time que já não briga mais por nada. Então, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso aí melhor, para trazer algumas informações a respeito do confronto. Inclusive, o QR Code tá aqui, tá? Aponta a câmera do seu celular e baixa aí de forma gratuita. Retrospecto recente até parecido, o Chelsea não vivia um grande momento, mas veio de vitória, né, velho? E pelo menos deu um ânimo ali para a equipe que está em sexto lugar. Só para explicar melhor aí para o apostador, né? A Premier League ela já ganhou uma vaga na Champions, ou seja, até o quinto vai para a Champions League, beleza? O Chelsea ele tá 2 pontos atrás do Newcastle. Nesse momento os Blues estariam indo para a Europa League, mas tá ali completamente na briga por essa vaga na Champions League. Até porque, meu irmão, você pode colocar ali do City até o Aston Villa é a briga aí pela Champions, né? E o Everton tá ali, velho, em 13º com 38 pontos. Meu irmão, acho que é difícil até pro Everton ultrapassar o Crystal Palace, velho, que ele tá 7 pontos atrás. Então aquela parada de, a questão de, a posição na tabela de classificação, definir premiação, nem isso vai impactar tanto assim, eu diria, o Everton, tá? Então é um confronto muito claro. Se fosse no Brasileirão, né? Everton, United, Wolverhampton, Tottenham e West Ham estariam brigando para não cair. Caralho. Né? Seria uma briga... Olha que coisa linda se tivéssemos 4 rebaixados na Premier League. Seria uma diferença absurda, né, velho? É isso. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Chelsea, que vinha de uma boa vitória fora de casa contra o Fulham. Aí na Conference League perdeu do Legia Varsóvia, mas tinha feito 3, né? Já fora de casa, né, então véio? Jogou com um time completamente reserva, até time mais cedo que reserva. Empatou com o Ipswich, aí foi o tropeço, né? Time rebaixado, 2-2 em casa, né? Resultado ruim. E antes empatou fora com o Brentford em 0-0. Aí vitória contra o Tottenham, derrota contra o Arsenal. É um time que em casa vem fazendo resultado, né? Mas fora vem tropeçando, mas como esse jogo é em casa, né? Temos uma boa possibilidade aí pro Chelsea. Deu uns tropeços, né, velho? Eu acho que a gente pode considerar claramente aí empate fora contra o Brentford e depois um empate em casa contra o Ipswich, grandes tropeços. Lá no primeiro turno 0-0, tá? Inclusive, diga-se de passagem, importante trazer. E vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Everton. Conquistou uma grande vitória fora de casa, até surpreendente ali contra o Nottingham Forest, mas em casa vem de derrota para o City por 2-0, empatou com o Arsenal em 1-1, perdeu para o Liverpool por 1-0, empatou com o West Ham, empatou com o Wolverhampton, empatou com o Brentford, empatou com o United. Ou seja, nos seus últimos 8 jogos, o Everton só tem uma vitória. É um time que empata muito. Pode acabar atrapalhando a vida do Chelsea. Mas eu acredito que o contexto aí é que vai acabar pesando mais de fato, né? Muito bem, momento Bet Nacional na tela. O favoritismo é do Chelsea, mas com a odd já interessante, acima de 1,50. Oddzinha boa, velho. Cotação 1,59, eu acho Confia? que não tem nem muito o que enrolar não, né? Pra ser bem honesto. Eu só vou dar uma outra sugestão aqui pra quem não confiar no Chelsea... Pode ser um empate, porque o Everton empata muito, seria o dupla hipótese do Chelsea e o menos de 3,5, porque o Everton toma poucos gols. Então, pra quem... Só uma dica secundária, né? Interessante também, 1,53. Então, mas vamos na vitória do Chelsea, porque eu acho que jogo decisivo, né? Valendo vaga na Liga dos Campeões. Cara, o último jogo do Chelsea foi muito movimentado contra o Ipswich em casa, né, velho? Um 2-2. Pô, vai que o Chelsea leve aí 2 golzinhos do Everton também, pra vencer. Pô, teria que fazer um 3-2, 4-2. Premier League é muito movimentado. Então, de fato, eu acabo preferindo mesmo a vitória do Chelsea, mas é uma boa pedida. Enfim, fica aí a critério do apostador, mas vamos na vitória do Chelsea aí, Muito bem, 50 na vitória do Chelsea, então a gente vai agora para outro jogo na Premier League, que inclusive é um jogo que interfere nesse, né? Porque Newcastle e Ipswich, né? O Newcastle que briga com o Chelsea por vaga na Liga dos Campeões. O jogo vai ser 11 da manhã, lá no St. James Park, 34ª rodada do Campeonato Inglês.
Matheus Montenegro. Cara, esse já é um jogo, assim, bem mais facinho da gente analisar, né? Até porque a gente tá falando... Se lá no confronto do Chelsea que a gente analisou já era relativamente mais fácil, porque a gente tinha a questão do Everton meio que não brigar mais por nada, imagine agora que a gente tá falando de um Ipswich que a gente já pode cravar aí como rebaixado, né? Matematicamente a gente vai observar, a gente vai inclusive chamar o nosso aplicativo do Game Arena. Calma que agora sim. Pode chamar agora, produção, que eu abri o aplicativo. O momento do Newcastle é muito bom, velho. São 4 vitórias consecutivas, né? Quer dizer, acho que ele vem de derrota, né? Eu dei um bugado aqui. Enfim, porque pode ser que esteja invertido ali. Acho que no Newcastle ele vem de derrota. Tô maluco? É isso mesmo. Ele vinha de 4 vitórias seguidas e perdeu o último jogo. Mas antes, vamos ver a tabela de classificação. Ele tá ali em quinto, velho. Tá conseguindo uma vaga na Champions da temporada que vem, mas tem ali na sua cola Chelsea e Aston Villa, né? Então ele pode muito bem aí, não seria nenhuma loucura, cair ali pra ficar numa classificação pra Europa League. Então, velho, jogando em casa, contra o Ipswich ali já rebaixado, que é o 18º com 21 pontos, que tem um saldo de menos 38, não, é jogo pro Newcastle... Você é avassalador aí, O Ipswich empatou com o Chelsea, né? Mas aí eu acho que foi a última esperança do Ipswich, né? De conquistar um bom resultado para sonhar ainda com a manutenção. Mas agora já está rebaixado, eu acho que o Newcastle vai passar o carro. Vamos para os confrontos, né? O Newcastle que vem de derrota para o Aston Villa 4-1, mas antes vem de goleada, né? Duas goleadas, né? 5-0 no Palace e 4-1 no United, né? Então em casa o Newcastle é muito forte, né? Fez 3-0 no Leicester, fora de casa, 2-1 no Brentford, então vem de vitórias seguidas como mandante na ida, foi 4-0 lá em Ipswich, né? Então, o grande favor. Esse jogo não tem muito que enrolar não, tá? Vamos até só ver os resultados recentes do Ipswich, que perdeu de 4-0 do Arsenal, tá? O Arsenal vindo ainda de jogo desgastante, né, contra o Real Madrid, então, mesmo assim, o Arsenal passou o carro. Aí teve um bom resultado, né, que foi empatar com o Chelsea fora, mas perdeu do Wolverhampton em casa, por exemplo, né? Aí venceu o Bournemouth fora, ele tá melhor fora do que em casa, inclusive. Ganhou do Forest, perdeu do Forest 4-2, e antes do Forest, o jogo que ele disputou foi contra o Palace e perdeu de 1-0. Mas é aquele ponto, né? Ele ainda estava vivo. Então os jogos eram um pouco mais movimentados, ao meu ver. Agora que já era, não tem muito o que esperar do Ipswich não, né? É só cumprir a cartilha com honra. Isso. Então vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque esse jogo aqui não tem muito que a gente discutir. A vitória do Newcastle paga muito pouco, né? Mas vai ganhar com uma margem, pelo menos. Cara, sim. E aí, assim, poderia estar até menor, tá? Não seria nenhuma loucura essa odd estar abaixo de 1.2, não. E, velho, não tem enrolação. Esse jogo aqui é muito tranquilo. Inclusive, poderia muito bem ser a nossa hotbet. Gosto muito dessa aposta aqui, tá? O handicap menos 1.5 a favor do Newcastle, que é para a equipe vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Velho, os 2 últimos jogos do Newcastle em casa, ele meteu 5-0 no Crystal Palace e 4-1 no Manchester United. Ele agora está enfrentando um time já rebaixado, que é o Ipswich. Pô, vencer por pelo menos 2, eu acho que vai ser bem tranquilo. Ele vem de boas vitórias, né? 5-0 no Palace, 4 no United em casa, fez 3 no Leicester, então é um time que realmente faz muitos gols, né, o Newcastle. Então, perfeito. A leitura para esse jogo aí é o Newcastle vencer com facilidade. Bom, a gente sai da Inglaterra, vai para a Espanha, porque tem Copa do Rei, ele clássico, Barça e Real, hein? Valendo o título, o maior clássico do mundo. Que coisa... Por que você tá tão feliz? Nada, tá porque é um jogo, grande jogo. Sim. Cara, estou muito ansioso para ver esse jogo também. Mas jogo difícil de apostar, né? Vamos agora pro aplicativo do Game Arena. Daqui a pouco, né? Você está... Não, já tá pitando aí na tela. Mas é bom que a gente mostra, ó, tem todas as ligas, tá? Ó, terceira da Espanha tem... Vamos ser transparentes com o apostador, porque o que estava fixado lá era a La Liga, né? A Copa do Rei a gente tem que pesquisar nas competições, pronto, então tá show. Achamos aí o jogo entre Barcelona e Real Madrid. Um momento parecido das equipes recentemente, né, velho? 4 vitórias e uma... Quer dizer... O Real Madrid tem 2 derrotas. Eu acho que a situação é um pouco mais preocupante ali do lado do Real Madrid, porque foi eliminado pro Arsenal na Champions League, enquanto o Barcelona tá vivo nas semifinais, né? E como chegam as duas equipes, Faber, mano? Bom, o Barcelona, ele vem de vitória com o Parece que os dois times estão meio que deram uma pisadinha no freio nessa última rodada. Assim, mas o Barcelona amassou, né? 1-0. Meu amigo, cara, foi inacreditável. Inclusive, eu estava dando aí uma leitura pelas internets, muita gente dizendo aí que foi a melhor atuação de um goleiro na temporada, tá? O que o goleiro do Mallorca fez foi um absurdo. Aquela paradinha lá, aquele cálculo de gols esperados do Barcelona, superou 3.4. Ou seja, a expectativa era que esse jogo fosse 3 ou 4 gols pro Barcelona, e só foi 1-0. Então, assim, surreal. Foi uma parada parecida ali com o PSG e Liverpool. Isso. Bom, antes fez 4 no Celta de Vigo, né? Aí Liga dos Campeões classificou para as semis, né? Inclusive o Barça joga na terça já, tem né? Esse ponto, né, velho? Com a equipe do... E quem mesmo? É PSG e Arsenal, Inter e Barcelona. Inter de Milão. Isso. Inter e Barcelona, então, será que vai poupar? Acho que não, né? Ele clássico final, acho que pelo amor de Deus. E ele poupou nesse já, né? Rafinha começou no banco, por exemplo. Se poupar é loucura, velho.
Tem condições não, tem que ir pra cima mesmo. 4-0 no Borussia Dortmund, é um time que faz muitos gols, mas lembrando que esse jogo é no La Carturra, tá? Que é em Sevilha, é campo neutro, tá? Então não tem essa de jogar em casa, não. Eu queria trazer, primeiro, são 3 vitórias consecutivas, confrontos diretos, né? Isso. 3 vitórias seguidas do Barcelona em confrontos diretos e o alto índice de gols. É absurdo. 5-2, 4-0, 2-1, 3-2, 4-1. Ambas marcam batendo com frequência, pelo menos 3, a maioria batendo até 4 gols aí nos jogos. Então, a gente tá falando do Barcelona e Real Madrid, né, velho? A gente não tem nem... Os resultados recentes do Real, né? O Real que venceu o Retafe por 1-0, venceu o Bilbao por 1-0, né? O time que tomava gol todo o jogo. Mas é econômico o Barcelona, o Real. Fazendo menos, mas também tá tomando bem menos gols. Aí, na Liga dos Campeões, a eliminação para a equipe do Arsenal, 2 derrotas, né? Em casa e fora. E antes venceu o Alavés também por 1-0, né? Então, 3 vitórias por 1-0. E antes teve derrota para o Valência, né? Empate com a Real Sociedade. Não, foi derrota, né? Que ele conseguiu esse empate na prorrogação. Perfeito, foi 4-3, tempo normal. Jogos muito movimentados também, né? Esses últimos destoaram, essas 3 vitórias por 1-0 consecutivos. Mas puxando um recorte ao longo da temporada, a média de gols e a média de ambas marcam também é muito alta em jogos do Real Madrid. Muito bem. Dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Barça. Eu acho que tá até justo, velho. É por aí mesmo, tá? O Barcelona hoje passa muito mais confiança que o Real Madrid, né? Assim, eu acho que a temporada inteira ele joga mais futebol, é um time, tem um futebol bem mais atrativo e tá no momento melhor também, nem se compara. Então, assim, eu acho que tá justo isso aqui, tá? Também não dá um absurdo de favoritismo, não. Um leve favoritismo. Mas eu acho que o Barcelona realmente, eu acho que ganha de novo, viu? Já ganhou, esse ano ganhou todos os jogos, né? São 3 vitórias seguidas em confrontos diretos, então... né? Mas, cara, pra confiar, a vitória seca... Porque o Real Madrid a gente sempre tem um pé atrás de duvidar, né? Então... Irmão, é um clássico que, velho, se esse jogo assim for 3-0 pro Real Madrid, é uma parada que, tipo assim... Ok, tá ligado? Do jeito que é Barcelona e Real. Enfim, focar em gols, né, Fábio? Focar em gols. Isso. E a expectativa de gols é muito alta. Não à toa, as odds, elas estão muito esticadas, né? Então, assim, a gente vai destacar essas duas, que é o ambas marcam, só pagam 1,44, infelizmente, e o mais de 2,5 gols, que pagam 1,48. Que, assim, não é uma odd tão atrativa, mas eu achava que ia estar até menor essa odd, tá? Eu esperava algo ali em torno de 1,4. Eu acho que já dá pra ir aqui. Se o apostador quiser dar aquele upgradezinho na odd, ele pode combinar o mais de 2,5 com o ambas marcam, que eu também acho que vai bater. E vai pra 1,63 essa odd. Mas 1,48, Fábio, eu acho que já tá ali. É que o Barça faz 3-0, né? Que não é nenhuma loucura, né? Diga-se de passagem. Teve 4-0 esse ano, né? No Bernabéu. No Bernabéu. Então, assim, pra se proteger mais, já que a gente preza aí pela segurança, né? Vamos só no mais de 2,5 gols mesmo. Mas se o apostador quiser aumentar a odd... Tem o ambas marcam, tem o mais de 2,5. Algo a favor do Barcelona também, eu acho que quem quiser ir, eu acho que é uma boa, tá? Acho que o Barcelona é favorito, mas claro, tem a questão do clássico, que aí... Uma final também, velho. Jogo único. Eu acho que é melhor focar em gols. Muito bem. Bom, vamos pro Brasil agora? Vamos pra Inter e Juventude, que é clássico, não? É clássico? Né? Não. Nem da mesma cidade são, né? É clássico... O clássico de Juventude é o Caju e o outro é o Grenal. Isso é muito legal, né, velho? Porque lá as abreviações... Grenal e Caju é bom, né? Bom. Sábado, 4 da tarde, lá no Beira-Rio, sexta rodada do Brasileirão, né? O Inter que vem de tropeço na Libertadores, empatou em 3-3 com o Nacional do Uruguai. Até foi buscar, né? Tava perdendo de 3-0, conseguiu empatar. E o Juventude é aquilo, né? Vai bem em casa, mal fora. A temporada toda de Juventude é isso aí, né? Mas, assim, tá no Rio Grande do Sul. Será que vai acabar pesando algo a favor para os jaconeiros? Vamos dar uma olhadinha no aplicativo do Game Nacional. Do Game Nacional. Do Game Arena, vamos dar uma analisada. Porque o Internacional, velho, ele vivia Tipo, ele caiu um pouquinho de produção, né? Ele vem de 4 jogos sem vencer já. Isso. E ele vinha muito soberano na temporada sem perder nenhum jogo. Parece que virou. Cara, é curioso, porque foi depois da renovação do Roger Machado, né? Caiu um pouquinho de produção depois disso. E o Juventude é o que o Fábio disse. Dentro de casa ele é muito forte, fora ele acaba deixando a desejar. Mas o Juventude está na frente do Inter, tá? Ainda é início de campeonato, apenas 5 rodadas decorridas, mas o Juventude está ali em nono com 7 pontos marcados. As 2 vitórias que teve foram em casa. Todos os pontos, né? O empate com o Mirassol foi em casa também. Perfeito. Enquanto isso, o Internacional está ali com 6 pontos. Uma vitória, 3 empates, né? Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Eu acho que é isso aí. Vamos para os confrontos, né? Porque o Inter é um time que em casa é forte, tá? Ele até marca muitos gols em casa, fez 3 no Nacional, jogou fora contra o Clássico Grenal, empatou em 1-1. Aí contra o Palmeiras, aí foi o jogo que ele perdeu, né? Perdeu a invencibilidade. Também, né? Aí Fortaleza fora com o time reserva, ele empatou em 0-0, mas na Libertadores fez 3 no Nacional de Medellín, né? No Atlético Nacional, fez 3 no Cruzeiro jogando em casa, fora de casa contra o Bahia 1-1, 1-1 contra o Flamengo também, pelo Brasileirão. Antes disso, a gente vai ver aí
Aí já foi o Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho, a final, né? 1-1, ele fez 2-0 no Grêmio na ida, mas enfim, é um time que ainda passa confiança. Tá, teve esse tropeço recente, mas acho que contra o Juventude, vamos ver o Juventude, porque o Juventude fora de casa ele vai muito mal. Ele vem de 3 derrotas seguidas como visitante sem marcar gol. Né, ó, ele 6-0, 2-0. Tomou 6 do Flamengo, que era um time que nem vinha marcando muito gol. Sim. Foi o único jogo que destoou. Inclusive deu ruim pra gente. Deu ruim pra gente. Under aí, né? E 2-0 pro Botafogo, que é um time também que não faz muito gol. E fez 2 no Juventude. E aí a gente vem em casa. Eliminado por Maringá, né, velho? Fora de casa, 1-0. 3 jogos seguidos fora sem marcar gol. Contra o Grêmio, na semifinal do Gaúcho, perdeu fora de casa, 2-1. Sim, perfeito. Então é um time que tem a sua força mesmo lá no estádio Alfredo Jaconi. Perfeito, Fábio Hermano. Dito isso, momento Bet Nacional. Quer carregar aí? Vitória do Inter paga pouco. 1,42 apenas. E aí? E aí que, assim, o sistema defensivo do Juventude deixa muito a desejar, né? É a pior defesa do Campeonato Brasileiro, né? Depois que tomou 6 ali do Flamengo. É possível. Então, assim, tem 2 alternativas para esse jogo que eu acho interessantes, tá? O handicap -1 do Internacional, a gente pode destacar aqui, que se o Inter vencer por apenas 1 gol de diferença vai acabar sendo reembolso, mas esse não é um jogo que eu enxergo 1-0 como um palpite tão viável assim, pode acontecer, claro. Mas eu imagino a vitória do Inter e imagino que o Inter vai conseguir vencer por até um 2-0, 3-0, 3-1 eventualmente. Então, ao meu ver, melhor do que esse handicap asiático -1 para essa partida é o mais de 1,5 gols do Inter, que é praticamente a mesma odd, mas aqui a gente tem 2 gols do Inter. Até porque... Vai que é 2-2. Vai que é 2-2, ainda tem esse ponto, né? Eu acho que é mais provável esse jogo ser, por exemplo, um 2-1 do que 1-0. Isso, também. Eu acho que o jogo ele tende a ser mais movimentado, até porque o Inter tá precisando dar uma resposta aí, 4 jogos sem vencer e tudo mais. Então eu acho que aqui acaba sendo mais seguro. É uma boa pedida, inclusive, mais uma que poderia ser o Hotbet, tá? É isso. Então Um grande dia esse aí, tá? Esse sábado. Nesse 2 gols do Inter, né? É boa. Sim. Aparentemente são boas. Quando tá muito bom, né? Mas, Fábio Hermano, a gente precisa acertar a análise. Não, o green claro. é consequência. Isso. Mas é importante. É procurar, é melhor... acertar 8 análises e errar o green não adianta nada. Mas faz parte, né? Campeonato Brasileiro, inclusive, tem muito essa questão dos jogadores pouparem, às vezes, né? O espectador aí que está nos acompanhando, obviamente a gente grava com um pouquinho de antecedência, então às vezes acontece isso aí, mas enfim, faz parte. É isso. Bom, vamos falar de Brasileirão, que agora tem Ceará e São Paulo, tá? O Ceará, bom jogo. Que é o Juventude do Nordeste, né? Porque em casa ele vai bem, fora ele perde tudo. Perfeito. Jogo sábado, 6h30 no Castelão, 6ª rodada. E o São Paulo parece dando a volta por cima, né? Isso. O Zubel Dias estava sendo Invicto, muito né? criticado, vem de 6 jogos, acho, sem perder, né, velho? Marcando muitos gols também. Mudou muito o clima lá pro lado do tricolor paulista. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. São Paulo aí, ó, os últimos 5 jogos não perdeu nenhum. 2 vitórias. Ceará é aquela coisa, em casa muito bem, fora nem tanto. Vamos ver a tabela de classificação? Porque o Vozão tá em 5º lugar. Um bom início de temporada aí do Ceará, né, velho? 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas até aqui. O tricolor paulista tá ali em 10º com 7 pontos marcados. Cara, eu acho que o São Paulo ele tem 1 vitória e 4 empates. Isso, né? ele tá invicto. Tá invicto. Só ele, Palmeiras e Flamengo, né? Não Perfeito. perderam ainda no Brasileirão. Uhum. E aí, como chega o Vozão? Vem de derrota fora para o Bahia, que assim, foi um pênalti no último minuto, quase que empata com o Bahia fora de casa, que seria um bom polêmico, resultado. né? Pra mim não foi pênalti pro Bahia. Também acho que não. Aí em casa fez o dever de casa, né? 2-1 venceu no ali as Vasco duas. e 2-0 no Grêmio, né? Em casa ele faz gols e fez até pelo menos 2. Contra o Juventude fora ele já perdeu 2-1. Cara, agora contra o Bragantino, por detalhe, ele não ganhou também, né? Ele abriu 2-0 nesse jogo. É um time que vinha fazendo gol em todos os jogos, né? Com exceção desse último jogo contra o Bahia, né? Campeão cearense é um timezinho bom, tá? Eu acho que o Ceará, muita gente tratava aí como um forte candidato ao rebaixamento. Eu não enxergo dessa forma, não. É um time que o coletivo... É um time individualmente... É bem treinado e tem peças interessantes. E tem o Pedro Raul que... O Pedro Raul que... Cara, é porque o Pedro Raul é tirado pra piada, mas eu acho ele, assim... Cara, ele é um bom centroavante, tá? Lindo, ele é aquele né? além de bonito, né? Isso. Ele é um cara que empurra bem a bola pra rede. Isso. Já empurrou várias no Ceará. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem. É isto. E o São Paulo? E o São Paulo? O São Paulo vem de vitória contra o Libertad, Cara, né? grande vitória, diga-se de passagem, tá? A gente foi apostar no gol do Libertad, o cara perdeu o pênalti do Libertad. O Libertad vinha de 23 jogos seguidos marcando gol. Faz parte, é o que eu disse da análise, né? A gente acertou a análise. O Green não veio. Cara, a gente Faz tava lá parte. pra bater o pênalti, né? Se fosse eu batendo o pênalti, era reto. Enfim, São Paulo que vem bem, velho. Deu uma virada de chave aí interessante, né? Já são, cara, é até mais, é até bem mais. Perdeu do Palmeiras, né, o último jogo. Que foi lá no Campeonato Paulista, né? São 8 jogos seguidos sem saber o que é uma Invicto derrota. na Libertadores e no Brasileirão. E o sistema ofensivo funcionando melhor. Porque nesses últimos 5 jogos, ele marcou gol em todos e ele marcou 2 gols em 4 deles. Ele só marca um golzinho ali contra o Cruzeiro, que foi até um jogo, cara, um pouco abaixo. Mas, de fato, essas 3 últimas partidas do São Paulo bem boas, tá? Então, deu um calor muito grande, quase que ganhando do Botafogo, mesmo fora de casa. Então, deu uma melhorada. Eu acho que
as nossas análises através, pelo São Paulo tem que dar uma mudada aí, porque realmente deu uma virada de chave o tricolor. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Vozão, hein? E alto até, eu acho. Eu achava que ia estar um pouco mais equilibrado pelo momento do São Paulo. Tudo bem que o Ceará é muito forte em casa. O Ceará é muito forte em casa, tem esse ponto. Mas, de fato... Teve a questão do desgaste, né? O São Paulo jogou meio de semana, o Ceará não, sim, então pode... Tem esse ponto aí. Eu até... Cara, tem odd, o dupla hipótese do São Paulo tem um oddzinho boa, 1,52. Mas eu tenho meu medo, tá? O Vozão ganhou os 2 jogos que disputou em casa aí no Campeonato Brasileiro, né? Então... Aí toma sufoco, tá? Ele ganha, mas a defesa... Passa quase que leva um empate do Vasco ainda, não foi, velho? Então, assim... Eu tenho meu pé atrás, tá? Eu tenho meu pé atrás, mas tem o seu valor aqui, o dupla hipótese do São Paulo. Mas, ao meu ver, melhor que isso é o gol do São Paulo. Eu acho que é bem mais seguro. É surpreendente, viu? Até porque, o São Paulo, ofensivamente, muito bem. Marcou pelo menos 9 gols nos últimos 5 jogos, Nos últimos 3 marcou pelo menos 2. Exatamente. Marcou gol nos últimos 5. E aquela coisa, o Ceará, ele é muito forte em casa, mas, cara, ele levou gol do Vasco, por exemplo. É um time reativo, né? Então o adversário vai criar, né? Ele até se defende bem, mas o adversário vai ter a bola, vai ter chance. Tipo assim, eu até acho que o Ceará pode ganhar, mas imaginando o Ceará ganhando, ao meu ver, é um 2x1, 3x1, 3x2, é por aí. Eu acho que vai ser um jogo de gol, jogo bom, e eu não descarto também uma vitória do São Paulo eventualmente não, tá? O São Paulo tá muito bem. Então só um golzinho do São Paulo pagando 1,51, eu acho que é uma pedida muito boa, então vamos nessa aí. Então, 50 aí no gol do Tricolor Paulista contra a equipe do Ceará. Bom, agora vamos para Mirassol, e não Marisol, né? Contra Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. Joguinho bom. Isso. O Mirassol que vem dando um calor, né? Cara, muita gente tratava o Mirassol... Por isso que é Mirassol, né? Muita gente não dá calor, era Mira-chuva. Mira-lua, não? Mira-lua, uso sol e chuva, enfim. Cara, o Mirassol, eu falo até... É o dia de sol e dia de chuva, né? Assim que fala, não? Vamos focar. Tá. O Mirassol, muita gente tratava como um saco de pancadas até, não era, velho? Eu acho que tinha uma boa galera aí que esperava que o Mirassol fosse um daqueles times ali de pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. América Mineiro. América de Natal, eu lembro quando subiu. É a estreia do time na Série A e tudo mais. Mas não, velho, tá dando calor. Até teve umas derrotas aí, mas botando calor nos adversários, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. O Mirassol com 24 jogos sem perder, inclusive, diga-se de passagem, viu? O Brasileirão só perdeu na estreia, né? Vamos ver aí. Tabela de classificação, a gente vai ter, se permitir... Internet aí, boa. O Mirassol em 11º, tá ali com 6 pontos marcados, time que só tem uma derrota, é uma vitória, 3 empates e uma derrota, né? E vai enfrentar um Atlético Mineiro que está na zona, Faber, mano, 5 pontos marcados ali, o Galão, 17º lugar. E aí, hein? É um time que tá mal, viu? Vamos ver os confrontos aí, né? Vamos começar até pelo Mirassol, que é um time que joga pouco no ano, né? Ele só teve Paulista e Brasileirão, ele não tava nem na Copa do Brasil. Marcou gol em todos os jogos, quer dizer, todos os jogos do Campeonato Brasileiro do Mirassol bateu ambas marcas, né? 1-5, ele marcou e levou. Isso. Então, assim, ele fez um calor no Cruzeiro lá na estreia. Esse jogo contra o Fortaleza, ele poderia muito bem ter ganho. Inclusive, o normal, pelo que foi o jogo, seria uma vitória. Contra o Bahia, ele chegou a fazer um gol anulado no finalzinho, quase que não ganha também esse jogo aí. Meteu 4 no Grêmio dentro de casa e empatou com o Juventude, e foi o único time que conseguiu tirar ponto do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então, velho, tem que ser muito exaltado esse Mirassol, tá? É um início de Campeonato Brasileiro muito bom aí da equipe do Interior Paulista. Bom, já o galão da massa... Galão da Márcia. Querido Hans, né? Hans é galão. Esse do Galo, nosso querido... Sabe não. Operador de áudio aqui Quem do é Hans? Betis. Nosso querido editor por trás das câmeras. Editor não, né? Ele mexe aí nos computadorzinhos. Bom, o Galo que empatou com Caracas. Caracas, que resultado ruim, viu? Porque esperava uma vitória. Mesmo Caracas lá na Venezuela, e o cara bobo, né? É verdade, né? Interessante. Aí ganhou do Botafogo 1-0, mas só foi essa vitória recente, né? Sim. Mas assim, pelo menos ofensivamente, nesses últimos 5 jogos, funcionou. Ele só não fez gol ali contra o Santos na derrota por 2-0. Marcou gol em 4 dos últimos 5. Mas espera-se mais de um time que... Até cria muito, né? O Atlético sim, poderia ter tido resultados melhores, mas... Só teve esse 4-0 aí, mas também Depósito e Kick, né? Pelo amor de Deus. Contra o São Paulo foi um 0-0, que o goleiro do São Paulo foi o melhor. Contra o Cienciano foi 0-0, ele criou muito. Contra o Grêmio na estreia, né? Ele ainda fez mas também criou muito. O Volpe foi o melhor em campo. Ali no final. Tá precisando converter as chances, né? Enfim. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, que esse jogo aí tem uma leitura muito simples, né? O Atlético Mineiro é até favorito. Não, é loucura. Mas, cara, eu acho que sim, o empate e o Mirassol tem até um certo valor, tá? Eu acho tem um certo valor. Vale a pena. Eu não duvido o Mirassol até ganhar o jogo, não, tá? Mas, assim, o Atlético obviamente... foi jogar na Venezuela, quarta-feira, né? Então, assim, mas obviamente... eu acho que tem muita enrolação, até por causa da odd, o custo-benefício é muito bom.
O ambas marcam tá uma maravilha, tá? Pagando 1,95. O ambas marcam bateu nos 5 jogos do Mirassol nesse Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético Mineiro é isso, velho. Por mais que você possa até justificar, mas o Atlético Mineiro não tá marcando tantos gols assim e tal, mas tem um ataque muito forte, tá criando muito, só tá faltando converter. E é um time que marcou em 4 dos últimos 5. Então, confio muito, gosto bastante aí desse ambas. Isso, tem um odd bem interessante, né? Odd alta demais. Isso. Bom, vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, tem duelo nordestino, tá? Sport e Fortaleza, o Sport que ainda não venceu o Lanterninha. Jogo 8 horas da noite na Ilha do Retiro, lá em Recife, né? 6ª rodada. Cara, e assim, o Sport e Fortaleza é um confronto que, meu amigo, nos últimos anos, acho que são 7 jogos seguidos que o Sport não vence o Fortaleza, tá? Inclusive, as 2 últimas vezes que se enfrentaram foi lá no Recife, o Fortaleza ganhou as 2. Uma 4-1 até, na Arena, ano passado. Enfim, duelo muito bom aí nordestino, leões nordestinos. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma olhadinha aí em estatísticas. O Sport vem de 4 derrotas seguidas, mas também, por outro lado, o Fortaleza não ganha 5 jogos, né? Então, assim, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, porque os 2 times estão ali na metade de baixo. O Fortaleza é o 14º, já conquistou uma vitória lá na estreia, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o Sport, meu irmão, 1 empate e 4 derrotas até aqui, né? Menos 5 de saldo. Eita, Leão. Subiu para a primeira divisão depois de tá martelando na Série B, mas iniciozinho nada promissor. Então é uma campanha parecida com a do Vitória ano passado, que acabou se recuperando, né? Começou mal sabe, ali, né? pode ser. Cara, investiu bem, né, o Sport, 50 velho, mas milhões em contratações. não funcionou. Em contratações internacionais, né? Jogadores portugueses aí, o Paciência chegou, enfim. Pois esperava-se mais desse Sport, tá? O Sport que, em casa, inclusive, ele vem de 4 derrotas seguidas. Ele perdeu o Corinthians fora, ok, tudo bem. Mas ele perdeu do Bragantino, que era um confronto ali meio que direto. Tudo bem que o Bragantino tá bem, mas perdeu. Aí ele perdeu do Palmeiras, tudo bem que foi o jogo do pênalti polêmico, né? 2-1, mas perdeu. Perdeu do Retrô, pelo Campeonato Pernambucano. Aí foi campeão nos pênaltis, mas perdeu em casa. E perdeu do Altos em casa. 4 derrotas seguidas em casa. Pois é, velho. Que situaçãozinha complicada, hein? A última vitória foi justamente na ida da final do Campeonato Pernambucano. E fora, né? Em casa. Foi quando a última vitória? Foi contra o Santa Cruz, né? Na semifinal. Não, peraí. É isso mesmo, 2-0, 2-0. É porque ele vence também no Arruda, né? Depois. Mas, cara, é impressionante, tá? Os últimos 7 jogos, o Sport não ganhou nenhum e foi 1 empate, 6 derrotas, velho. Incluindo derrota pro Retrô aí dentro de casa. Né? Então, o Altos eu até relativizo um pouco mais porque tava o reservão ali. Mas, enfim, ainda assim, o reserva do Altos, o reserva do Sport, espera ser melhor do que o Altos, que é o time de Série D, né? De fato, momento péssimo do Leão Pernambucano aí nesse Campeonato Brasileiro. Agora sim, tem um Fortaleza pela frente que também não está tão bem assim e que está dividindo suas atenções ali com a Copa Libertadores, né? Que vem de um empate fora de casa contra o Bucaramanga em 1-1. Tomou um empate já no final, não foi, velho? Um pênalti que até parecia que a bola não tinha entrado, mas acabou entrando. Antes disso, havia perdido em casa pro Palmeiras, perdeu pro Vitória, empatou com o Inter, empatou com o Mirassol, perdeu para o Racing. Ou seja, do lado do Fortaleza, não é tão diferente assim, velho. São 6 jogos sem vitória, mas é que são 3 empates, 3 derrotas. E acho que as derrotas são até um pouco mais aceitáveis do que as do Sport. Deu uma melhoradinha, viu, nesses últimos 2 jogos aí contra Palmeiras e Bucaramanga. Perdeu muito gol, né? E a estreia foi muito boa contra o Fluminense, né? Isso. Eu acho que o Fortaleza, ele dá indícios melhores de que pode fazer algo mais do que o Sport. Eu enxergaria dessa forma. Muito bem, momento bet nacional na tela, porque o favoritismo é de quem? É do Sport, né? Em casa... Acho que não, hein? E o retrospecto entre eles também, né? O do Fortaleza... Cara, 7 jogos seguidos sem vencer, tá? E o Fortaleza ganhando até mesmo lá. Assim, cara, eu acho que o Sport vai continuar sem vencer, viu? Eu também acho que sim. É difícil cravar uma vitória do Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza não perde, tá? A gente tem o dupla hipótese pagando em 49, mas eu sempre trago essa informação de que é importante você conhecer o mercado das apostas esportivas, porque você tem aqui um handicap mais 0,5, que é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Handicap mais 0,5 é igual a dupla hipótese. E aqui tá o 53, é um odd um pouquinho maior, né? Então, eu acho que tem valor, tá? Não acho que o Sport vai vencer, mesmo o Fortaleza não estando lá essas grandes coisas, mas aqui o empate é nosso também, é green. Eu acho que se fosse o empate nula nessa odd, eu já não veria valor. Mas o dupla hipótese, eu gosto muito. Então essa aí vai ser a nossa dica do vídeo. Muito bem. Então, 50 aí para o Fortaleza não perder, né? Jogando fora de casa contra o Sport, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, é só... seguir a lógica. Seguir o que vem acontecendo. Bom, para fechar, tem clássico carioca, né? Botafogo e Fluminense. Jogo sábado, 9 da noite, lá no Newton Santos, né? Botafogo vem impressionado, hein? Renato Paiva, a galera já tá pé da vida com ele. E o Fluminense de Renato Gaúcho invicto. Tem valor.
Pois é, né? Uma discrepância muito grande aí, o momento das equipes. A gente. Momento Beto Nacional, não. Game Arena aí, por favor, na tela, produção. Que a gente já consegue enxergar logo aqui na primeira tela, na tela de abertura. São 5 jogos sem perder do Fluminense, até mais, né? Acho que são 7. Isso, mais. E o Botafogo vem de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas. E assim, caindo de produção. O Botafogo até começou bem o Campeonato Brasileiro, mas caiu um pouquinho aí. Flusão, terceiro lugar, com 10 pontos marcados, um bom início do Campeonato Brasileiro, só perdeu a estreia, né, diga-se de passagem. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto isso, o Botafogo tá lá na metade de baixo, 5 pontinhos apenas aí. O Fogudo, que vem mal, né, velho? Vem mal. Perdeu aí agora para o Estudiantes com um frangaço de John, que coisa feia, meu Deus do céu. Antes disso havia perdido para o Atlético Mineiro por 1-0, empatou em 2-2 com o São Paulo em casa, mas quase perde, já empatou meio que no final ali. Perdeu para o Bragantino jogando muito mal, poderia ser muito bem 4 derrotas seguidas aqui. Sequência muito ruim, tá? E obviamente levando gol em todos os jogos, né? Perdeu quase todas, então levou gol nos últimos 4 jogos do Botafogo. Quando ele não sofreu gol foi pro cara bobo. E pro Juventude. Pro Juventude em casa. E já faz um tempinho esses jogos. Então assim, e como você disse, Renato Paiva já pressionado, né? Já o Renato Gaúcho, né? Pois é, o outro bem, Renato. Né? O Fluminense até que poupou todo mundo, né? Nesse último jogo na Copa Sul-Americana, contra a União Espanhola, foi 1-1, né? Com o time reserva, né? Foi o auxiliar, nem o Renato Gaúcho foi. Antes empatou com o Vitória, né? Até jogou melhor que o Vitória, mas não matou o jogo. E o Vitória, no finalzinho, empatou ali numa bela jogada. E aí venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, venceu o Santos. Grande vitória. Venceu o San José, né, pela Sul-Americana, venceu o Bragantino, venceu o Once Caldas e a última derrota foi no último jogo com o Mano Menezes, né, que foi a derrota pro Fortaleza. Então o Fluminense bem, né, marcando gol em todos os jogos. Desde a demissão de Mano Menezes, são 7 jogos, sendo 5 vitórias, 2 empates e marcando gol em todos os jogos. Então assim, realmente mudou da água pro vinho aí o Flusão. Muito bem. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Fogão, hein? Até alto, hein? Achei... Tá uma discrepância muito alta Até porque o Botafogo teve desgaste, Sim. time titular e viagem, né, pra Argentina. O Fluminense também teve a viagem. Viajou, mas foi com reservão. Sim, nem Renato Gaúcho foi, né? Os titulares ficaram no Rio. Cara, vou até destacar aqui o empate do Fluminense também, tá? Que tem uma odd boa. Mas assim, é clássico. Clássico é clássico e vice-versa, né? Então vamos focar em gols, velho. Porque a gente tem um gol do Fluminense pagando 1.5, o que pra mim é um absurdo, tá? Não à toa, essa aqui vai ser a nossa hotbet, a melhor aposta desse sabadão. Tem várias outras boas, tá, também. Isso. Gosto muito do handicap do Newcastle, gosto do gol do São Paulo também, acho que é uma boa, mas eu ainda acho essa aqui melhor por causa desse contexto. O Fluminense vai chegar descansado, o momento é muito melhor. Desde que o Mano Menezes foi demitido, são 7 jogos sem perder, marcando gol em todos os jogos. O momento do Botafogo é muito ruim, chega mais desgastado. Então, meu irmão, gosto muito do gol do Fluminense, selo hotbet, vamos com o stake dobrado aqui. Muito bem, então gol do Flusão é a nossa principal dica aí para esse sabadão recheado de jogos, tem muita coisa muito legal bom esse sabadão, aí. Tá muito bom. Então é isso, você que acompanhou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você tá achando dos nossos conteúdos, também dá uma dica boa para esse sábado, você tem aí, fez a sua análise aí, sim, manda aí pra galera aí a sua dica para esse sabadão. E é isso, lembrando, joga com responsabilidade, aposta em entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus Montenegro, bom final de semana, tamo juntos e até a próxima.